Graça e paz, irmãos. Retomando então nosso módulo 16, Epístolas Paulinas. Estamos então no capítulo 3 desta unidade e vamos estudar, então, agora dando sequência o estudo com Carta aos Romanos, parte 1. Teremos duas partes, na verdade, para melhor estudar e compreender a Carta aos Romanos, que é a nossa sexta epístola em ordem cronológica. Algo bem bacana que João Calvino deixou registrado no seu célebre comentário. Esse reformador, né, preeminente que nós conhecemos, e esse comentário dele ele foi traduzido magistralmente, na verdade, por Michigan, em Su Comissão de Literatura Cristina de la Iglesia Reformada. O que esse comentário dizia? Para quem chegar a conhecer esta epístola, quase todos os tesouros escondidos das Escrituras serão abertos, embora jamais tudo possa ser suficientemente apreciado. Ou seja, para João Calvino, a carta aos Romanos é algo tremendamente maravilhoso, e aquele que conseguir adentrar e ler e compreender, um tesouro enorme vai estar adquirindo, embora jamais consiga apreciar com profundidade tudo que tem nessa carta. Mas o que falar sobre essa carta? O que falar sobre a Epístola aos Romanos? É uma obra-prima, na verdade, da teologia cristã, e ela é destacada entre as demais. Dá para se dizer que ela é mais um tratado teológico sobre a salvação. Lutero disse que se tivéssemos de preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, ainda assim o cristianismo seria salvo. Tamanha a importância e conhecimento e apanhado teológico que tem dentro dessa epístola, que nos dá, na verdade, base para substituir, na verdade, a autor restante da Bíblia, nos garantindo a salvação. E essa carta ele é um resumo da Bíblia, na verdade, sob um ponto de vista teológico, como eu tenho dito. Na verdade, os ensinamentos de Paulo têm uma grande base doutrinária e teológica que fortalecem e seguram a igreja até hoje com seus ensinamentos. Na verdade, esse resumo diz ser um resumo porque ele cita Adão, Abraão, Moisés, Israel, Antigo Testamento, Jesus, salvação, igreja, juízo e glorificação. É realmente um apanhado, um resumo de toda a Bíblia. Nós vamos falar sobre as considerações preliminares, né? O autor e a data. O autor, nós sabemos que a carta é considerada e é reconhecida como autor, sendo Paulo, e é considerada uma das 4 epístolas clássicas do apóstolo Paulo. Você pode talvez ficar meio em contradição, pensar, no capítulo 16, no verso 22, Tércio diz ter escrito a epístola, mas temos em mente e temos a compreensão que Tércio ele foi somente o escrivão, não se engane com isso. A escrita provavelmente aconteceu no inverno de 57 depois de Cristo. O destinatário, nós sabemos que era a igreja de Roma. Nessa epístola fica claro que Paulo ele ainda ele não conhecia Roma ainda. Pessoalmente ele não sabia e não conhecia Roma. Ou seja, a igreja de Roma não era fundada por ele. Então essa premissa nós temos, que Roma não era fundada por ele. Pedro também não participou da fundação, senão Paulo não escreveria, na verdade, um tratado doutrinário a eles, porque ela seria cuidada por Pedro. Outro sim, se escrevesse, ele também iria saudar a Pedro nessa saudação. Mas então quem fundou? Teorias. Ela teria sido fundada em meados de 30 depois de Cristo, por judeus que estavam em Roma, que estiveram por ocasião do Pentecoste, lá registrado em Atos 2. No ano 60 depois de Cristo, Paulo visita Roma e encontra lá uma colônia de judeus. Isso nos dá uma certa conexão de dados para poder defender essa teoria também. O tema. Romanos é um grande tratado cristão da justificação pela fé. É um tratado cristão da justificação pela fé. O justo viverá da fé. Baseado na graça divina, com uma exposição lógica. Paulo é extremamente lógico, cortante, é direto, cirúrgico, e ele apresenta um remédio para a condição humana pecaminosa. Por ser destinatários gentílicos, Paulo usa de sabedoria como ninguém, como sempre, na verdade. E ele utiliza uma seção de conselhos práticos para aqueles crentes, que ainda que foram fundadas por judeus que estavam em Roma, que residiam em Roma, muitos adeptos ali eram de fato romanos. E o propósito, na verdade, era que os crentes romanos eles fossem confirmados pela graça de Deus segundo o Evangelho. Isso a gente pode observar lá em Romanos 16, capítulo 25. E se formos falar a respeito das características
tem uma longa introdução, e o que dá a entender é que Paulo ele estava buscando um caminho, procurando adentrar num assunto com cuidado, para abordar assuntos, na verdade, de uma comunidade que ele não era o fundador, como nós já citamos anteriormente, e que ele não conhecia pessoalmente. Já na conclusão, Paulo saudou muitos pessoalmente, o que parece contraditório com esse comentário que eu fiz primeiramente, mas ele facilmente se ajusta e é pacificado essa contradição, tendo em vista que Paulo teve muitas viagens e ele conheceu muita gente nessas idas e vindas, e com certeza muitos desses que ele saudou pessoalmente, nominalmente, ele conheceu, na verdade, nessas idas e vindas das viagens de Paulo. Romanos e Gálatas, podemos observar também, Romanos e Gálatas se assemelham muito quanto à sua atitude do peso da carta. A epístola aparece mais no tratado, como já mencionei, assim como aos Hebreus, a epístola aos Hebreus também parece um tratado, mais do que uma carta propriamente dita. Tem muitas citações do Antigo Testamento, um vocabulário soteriológico levando à salvação mais do que qualquer outra carta. E é uma solução divina, na verdade, porque mostra a origem do pecado e a origem do perdão. O pecado é diagnosticado como uma doença. Vemos ali Adão e Jesus, a origem, o homem que entrou o pecado e por o homem que saiu o pecado. E isso, na verdade, ele nos apresenta o método da salvação, a justificação pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Algo simples, mas completo, suficiente e profundo. Assim introduzimos este primeiro capítulo sobre a carta aos Romanos. Bons estudos, graça e paz.